igreja, com a paz do Senhor. Nessa noite você possa receber do amor de Deus aí aonde você está. Amém? Aleluia. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. E o tanto que Ele me quer, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. E o tanto que Ele me quer, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Atrai a redenção, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. O meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos quando penso que me
Oh, Ele me ama, Ele me amou. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos, aí na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo. Porque o Senhor nos amou e é por isso que hoje nós estamos aqui e temos o privilégio de adorar. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, e esse Deus todo-poderoso, tão grande, Criador dos céus e da terra, um dia olhou para nós, um dia olhou para a humanidade, nos viu perdidos, nos viu longe da comunhão com Ele. E então Ele envia o seu Filho amado Jesus, que com todo amor se entregou para morrer pelos nossos pecados, para se entregar pela minha vida e pela tua vida, para nos trazer novamente a oportunidade de termos o acesso livre ao Pai. Por isso, aonde você estiver nesta noite, receba o amor do Senhor. Você não está sozinho, por mais difícil que a situação esteja. Existe um Deus que te ama incondicionalmente. A palavra dele nos diz que ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Se permita ser alcançado por esse amor nessa noite, nesse dia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito.
Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que me assistem neste momento. É com muita alegria, com muita satisfação que eu venho trazer uma mensagem de Deus para você, para sua casa, para sua família. Estamos vivendo tempos de incerteza, tempos ao qual os homens não sabem para onde ir, para onde correr, qual será a solução para as suas vidas. Mas eu quero te dizer que neste dia há solução para você, há solução para o teu problema, há solução para a tua casa. Neste dia chamado hoje, eu quero que você saiba que você não está aqui assistindo esta pregação por um motivo qualquer ou por um mero acaso. Deus tem algo para entregar a você neste dia chamado hoje. Creia que há uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Há esperança para você. Eu quero te dizer que neste dia Deus, Ele quer reconfortar o teu coração. Quem sabe você está passando por dilemas, desemprego, saúde abalada, mas eu quero te dizer, há um remédio, há uma solução, há uma saída, e a tua saída tem nome e sobrenome, chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo,
o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, aquele que pode abrir a porta que está fechada, aquele que pode restaurar neste dia chamado hoje a tua saúde, aquele que pode com apenas uma palavra colocar em ordem a desordem que vive todo este mundo. Neste dia chamado hoje, você que me assiste, eu quero fazer uma oração por você, pela tua casa, pelo teu trabalho. Peço que me acompanhe agora neste momento, aonde você estiver, pare tudo que você estiver fazendo. Vamos falar com Deus, vamos colocar na presença do Senhor as nossas petições, os nossos anseios e as nossas preocupações, amém? Pai Santo, Deus querido, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos, ó Pai, na Tua presença nesta hora. Pai querido, e eu peço, meu Deus, por cada vida, ó Pai, que vai assistir esta palavra, que vai ouvir, meu Deus e meu Pai, o Teu santo evangelho nesta hora. Pai querido, que o Senhor traga, ó Pai, a resposta a esse coração que te clama. Pai querido, que o Senhor traga, ó Pai, a verdadeira paz, meu Deus, que o mundo não pode dar sobre este coração, Pai. Meu Deus, quem sabe essa pessoa está se encontrando aflita, desesperada, sem recursos, Pai, mas Tu és o nosso provedor, Tu és, ó Deus, aquele que tudo pode, Senhor. Basta, ó Pai, uma palavra Sua, Senhor, e todo mal tem que sair, e esta casa será alcançada, esta família será liberta. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, meu Pai, milhares e milhares de vidas, ó Senhor, neste momento que Te ouvem, Pai, que buscam ouvir mais de Ti, Senhor. Pai Santo, toma os pedidos, ó Pai, do Teu povo em Tua mão. Abençoa, ó Pai querido, Pai amado, esta igreja, ó Pai, para que ela continue, meu Deus, meu Pai, frutificando. Toma, ó Pai, todo este ministério, ó Pai, nas Tuas poderosas mãos. Pai, aqueles que nos visitam, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão pensando ainda, ó Pai, indecisos, meu Deus, ajude-os a decidir, Pai. Decidir pelo Senhor, decidir pela vida, decidir, ó Pai, pela mudança e pela transformação que o Senhor pode fazer. Pai Santo, eu abençoo a cada ouvinte, ó Pai, a cada telespectador, ó Pai, cada um que vai assistir essa mensagem, meu Deus, meu Pai. Pai amado, que a Tua bênção, que a Tua poderosa mão, ó Pai, esteja sobre cada vida, ó Pai, não somente hoje, ó Pai, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, ela é uma mensagem que fala muito para os nossos dias de hoje, onde nós vivemos a incerteza de uma doença, a incerteza de um vírus que tem assolado países, nações. Vivemos a incerteza de uma economia que não se sabe para onde vai. Mas eu quero te dizer neste dia, nesta hora, algo. Mesmo que tudo saia do controle, mesmo que o mundo esteja passando por essa tempestade, nada, absolutamente nada saiu do controle do nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para restabelecer a ordem, para restabelecer países, povos e nações. Eu creio que existe algo de Deus para as nossas vidas, mesmo neste tempo. É tempo que o Senhor nos dá de preparação. É tempo que o Senhor nos dá para que nós venhamos olhar para nós mesmos, avaliar as nossas vidas e os nossos conceitos. É tempo de olhar para nós e ver em que nós podemos melhorar, em que nós podemos ser mais úteis ao Senhor nosso Deus. Eu te convido para que você que pode abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 6, o verso 22 e 23. E após isso nós vamos ler lá em Gênesis, o capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 13. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora
libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gênesis 3, a partir do verso 1 até o verso 13, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então, e Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, meus irmãos, aqui nós acabamos de ler o relato da entrada de um vírus muito mais perigoso que o coronavírus, de uma doença muito mais mortal do que qualquer doença que já andou pela face da terra. Nós acabamos de ler o relato do exato momento aonde ocorre a queda do homem, a transgressão original. Nós vivemos hoje, irmãos, dias trabalhosos, onde as pessoas estão assustadas, com medo de um vírus, de algo novo, que nós não sabemos de onde surgiu, que abalou nações, que fechou comércios, que fechou escolas, que fechou estados. E todos tememos o contágio, estamos certos em nos prevenir. E todos estamos tomando as medidas de precaução que o governo nos disse: isolamento social, utilização de máscaras para evitar o contágio. Mas este primeiro vírus, irmãos, este primeiro vírus que tem nome, que se chama pecado, ele entrou na humanidade há milhares de anos, há muito tempo atrás. Esse vírus chamado pecado, ele entrou pelo pecado de Adão e Eva. E a Bíblia nos diz, irmãos, que por causa de um só homem, por causa da transgressão de Adão, há mais de 2000 anos atrás, toda a humanidade foi contaminada com esse vírus. E enquanto nós vemos a preocupação de todos com um vírus que mata o corpo, o vírus do pecado, irmão, ele tem poder para matar não somente o corpo, mas a alma também daquele que pratica. Mas
existe uma discrepância de valores, porque este vírus, que é muito mais mortal, que está na face da terra há muito mais tempo, não há tanta preocupação quanto ele. As pessoas vivem, levam suas vidas normalmente, levam as suas vidas da maneira que bem entendem. Não estão preocupadas nem um pouco se estão desagradando aquele que tudo pode, se estão desagradando o Senhor Salvador das suas vidas. Porque esse vírus, irmãos, chamado pecado, ele não é como o coronavírus que mata de repente, mas ele cria um débito lá para o futuro. Ele cria uma dívida a qual o homem sozinho não pode pagar. Uma dívida a qual nem mesmo a pessoa mais rica deste planeta tem condições de saldar. É o peso do pecado. A Bíblia nos diz lá em Romanos, nós acabamos de ler, que o salário do pecado é a morte. Quem sabe, meus irmãos, isso que nós vivemos hoje, quem sabe toda esta pandemia, não aponta, irmãos, não para algo de agora, mas para este vírus que já está há muito tempo, chamado pecado. Porque quantas e quantas pessoas, irmãos, viviam de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem pensar no dia de amanhã, vivendo dissolutamente. E foi preciso uma pandemia, e foi preciso um alarme soar no planeta, para que as pessoas parassem e avaliassem que não estão vivendo da forma que Deus quer, da forma que a palavra de Deus determina. Quem sabe este não foi um alarme, um alerta de Deus para a minha e para a tua vida, para que a gente venha reavaliar os nossos caminhos, porque além dessa doença que surgiu, além desses problemas que estamos enfrentando, existe o problema e a realidade do pecado. É uma mensagem, irmãos, que é dura, é uma mensagem que muitos não gostam de falar, porque não é popular, porque não arranca lágrimas, mas é uma mensagem mais do que oportuna para os dias de hoje. É uma mensagem de reflexão para mim e para ti. Porque, irmãos, nós precisamos temer não somente aquilo que pode matar o nosso corpo físico, mas aquilo que pode lançar a nossa alma no inferno. A nossa vida não é determinada por aquilo que você tem na sua conta bancária, pelo carro que você tem na garagem, pela sua conta bancária, pelo estilo de vida que você vive. A nossa vida, ela é determinada pela comunhão que nós temos com o Senhor. A Bíblia em Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim, vamos ler, Romanos 5, verso 12. Vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A semelhança, irmãos, desse vírus atual, do coronavírus, do Covid, que é muito fácil o contágio, a Bíblia nos diz também que o pecado ele entrou por um só homem, e por um só homem corrompeu a toda a humanidade. A consequência deste pecado, irmãos, é a morte. Primeiramente, a morte física. Depois, a morte espiritual. E, por fim, a condenação eterna. O pecado, ele entrando no mundo, através de Adão, ele traz a separação, a quebra da comunhão que Deus e o homem desfrutavam ali naquele jardim. Se você ler a sua Bíblia nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai ver que todos os dias, pela viração da tarde, o Senhor Deus aparecia no jardim e ali
Adão desfrutava da mais perfeita, da mais sublime comunhão com o Criador. Mas um belo dia, após a desobediência, a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele vai até o jardim em busca de Adão, no mesmo horário, nas mesmas circunstâncias, mas dessa vez havia algo diferente. Desta vez, Adão não estava mais esperando como das outras vezes. Desta vez, Adão estava escondido, temeroso, receoso, porque ele sabia que havia pecado contra o Senhor. Aquela comunhão que era íntima, aquela comunhão que era rotineira de todo dia, foi abalada pela desobediência de Adão. A Bíblia nos diz, irmãos, que Adão ele se esconde e o Senhor ele procura para Adão qual o motivo que ele se escondeu. E Adão responde: olha, o Senhor estava descendo, eu vi que o Senhor vinha chegando, eu estava nu e por isso eu me escondi. E Deus, Ele fala para Adão: ué, mas quem te falou que você estava nu? Quem te contou? Porque até então Adão vivia na mais completa, na mais pura inocência. Neste primeiro momento, Adão, ele é omisso pela segunda vez. Ele fala: olha, eu comi do fruto que o Senhor disse para que eu não comesse, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu, me deu do fruto e eu comi. Mas aí, meus irmãos, nós temos que ver o seguinte: Adão, ele era o representante da humanidade. Deus, ele coloca o homem num estado de alegria. Deus, ele coloca o homem num estado, irmãos, de comunhão. E a intenção de Deus era permanecer assim. A intenção do Senhor era que essa alegria, que essa comunhão, que esse refrigério que o homem desfrutava, permanecesse assim por toda a eternidade. Adão, ao ser confrontado, ele é omisso no seguinte: a lei que não poderia comer do fruto proibido não foi dada para Eva, foi dada para Adão. Ele não instruiu a esposa, ele deixou a esposa sozinha. E a esposa desobedece e ele vai junto. E no momento em que ele é cobrado, e no momento em que ele é questionado pelo Senhor, nem aí ele demonstra hombridade, caráter de dizer: não, realmente eu desobedeci, realmente eu comi. Ele faz um meia-culpa, ele divide com Eva o problema. Só que o pecado cometido por Adão e Eva, ele inverte todas as perspectivas do homem. O pecado cometido por Adão e Eva inverte. O que era alegria se torna tristeza. O que era paz se transforma em medo. O que era ansiedade pelo encontro com o Senhor se torna em ansiedade para não vê-lo. Se nós observarmos, irmãos, atentamente este episódio, nós vamos ver o seguinte: o diabo, ele enganou Eva utilizando meias verdades, questionando as ordens de Deus. E o principal, ele questiona Eva para enganá-la através da visão. Eva viu que a fruta era agradável aos olhos e boa para se comer. E a gente vê, meus irmãos, que desde o princípio o diabo ele é covarde. Desde o princípio
o diabo ele usa de sutilezas, de artimanhas para tentar destruir o plano de Deus. Ele tenta de todas as maneiras colocar as mãos sujas, imundas dele no propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. Ele vai falar com Eva, mas ele não fala só mentiras, ele usa de meias verdades. Ele diz, olha, essa fruta aí, Deus falou que não podia comer, né? E Eva, a gente pode comer de tudo, mas essa aqui não. Ele, tá. Mas Deus disse isso, sabe por quê? Porque Ele sabe que quando vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, como Deus. Ele disse uma meia verdade, porque verdadeiramente, depois que Eva comeu, infelizmente os olhos de Eva e de Adão foram abertos, e eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Só que através desse ato de rebeldia, desse ato de rebelião, entrou também o pecado. E através do pecado entra a morte na humanidade, entra a dor, entra todos os problemas que nós enfrentamos atualmente. Porque nós vivemos, irmãos, num planeta assolado por guerras, por fome, por desemprego, por desigualdades, por injustiças. E tudo isso ainda é reflexo deste primeiro pecado, ainda é reflexo dessa primeira rebelião do homem, que até hoje reflete, que até hoje traz para nós as suas consequências. Então Eva, ela foi enganada. E perceba você também a sutileza de Satanás, porque ele não vai direto em Adão, ele não tenta primeiro ao homem, ele vai direto na mulher, que é a parte mais frágil, é a parte que precisa ser cuidada, que é a parte que precisa ser amada. Ele pega Eva e vai ali com uma teia de mentiras e meias verdades questionar as ordens de Deus. E a participação de Adão neste problema, neste pecado, qual foi? Adão, ele é omisso em obedecer. Adão, ele recebe a ordem de Deus, mas ele não tem firmeza. Ele tinha todo o jardim, ele tinha a comunhão com o Senhor, ele tinha a intimidade com o próprio Deus, mas ele escolheu a pior parte, escolheu cair em desobediência à palavra de Deus. Ele escolheu fazer da maneira dele, ele escolheu fazer como ele achava que deveria ser feito. E o pecado, meu irmão, minha irmã, é exatamente isso. É nós fazermos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, sem perguntarmos ao Senhor, fazermos as coisas conforme a nossa vontade. A vida do cristão, ela não é e nem pode ser de maneira alguma dirigida e guiada pelo próprio eu. Ela não pode ser guiada por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa. Ela precisa ser guiada, amparada pela palavra de Deus. Adão, ele falha nisso. Ele não assume a sua responsabilidade como representante de Deus na terra. Ele não assume a sua responsabilidade como homem, como provedor do lar, como cuidador de Eva. E ele tenta repassar primeiro a culpa para Eva. Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. E depois, se você parar para analisar, em um segundo olhar mais atento, você vai ver que ele culpa até mesmo o próprio Deus. Porque ele diz assim, olha, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele estava tranquilo no jardim, ele não pediu mulher, foi a mulher que Deus deu.
Então a culpa começou sendo de Eva, ele joga para Eva e para Deus, ele é omisso. Mas nós sabemos, irmãos, que com Deus não cola. Não adianta desculpas, não adianta meias verdades, não adianta jogar a culpa para A ou para B. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde as igrejas estão fechadas por motivos sanitários, e é muito triste para quem ama a presença de Deus adentrar num templo e não ter a comunhão com os irmãos. É muito triste para quem anseia estar na congregação dos santos, na congregação dos justos, e não ter aqui a alegria que outrora tínhamos. Então, irmãos, isso serve para nós também, para nós não sermos omissos. Quantas e quantas vezes nós estamos igual a Adão? Olha, Deus, eu não faço a tua obra por causa do pastor fulano, do pastor ciclano. Olha, Senhor, eu não estou como eu deveria estar por culpa do meu líder, por culpa de A, de B, da minha igreja. Quem sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, você não estava até ontem, porque a partir de agora é o momento que Deus te dá para você reavaliar isso aí, omisso como Adão, participando do pecado, mas com a carta na manga, pronto para repassar essa culpa, pronto para repassar este problema. É tempo, irmãos, de nós avaliarmos a nossa relação entre nós como irmãos e entre nós e Deus, porque nós vemos que Deus, em Gênesis aqui como foi lido, ele descia todo dia na viração da tarde para ter comunhão com o homem. E da mesma forma, mesmo em meio a todos os problemas, todos os turbilhões que enfrentamos, Deus, ele quer, irmãos, ter essa comunhão. Ele quer que nós desfrutemos, irmãos, da sua presença, da sua paz, do gozo que o seu Espírito Santo pode nos dar. Mesmo em meio a tudo isso que nós enfrentamos, mesmo em meio aos problemas do mundo, o Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo tem, porque o mundo não tem paz, é uma paz que vem do Senhor. Quem sabe, irmãos, isso que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, não é para mim e para você olhar para dentro de nós mesmos e observarmos se nós não estamos sendo omissos enquanto a obra de Deus, enquanto os nossos deveres como cristão, enquanto o nosso papel como cidadão do reino de Deus. O pecado, meus irmãos, ele é um ato voluntário de quebra de confiança em Deus por parte do homem. Ele é um ato ilícito de descrença, uma declaração de autonomia. Olha, eu faço do jeito que eu quero. É abandono ao Criador. É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. E o pecado, irmãos, não se engane, ele pode ser cometido por duas formas: por ação, como Eva, que comeu do fruto, que foi lá, que deu ouvidos à serpente enganadora, a Satanás, e como Adão, que não foi lá, mas comeu também. Adão foi omisso. Então o pecado, ele é cometido por ação e por omissão. E a parte mais triste desse relato que nós acabamos de ler é que quando Deus desce para ter comunhão com o homem, a primeira consequência do pecado é que o homem se esconde. Ele passa a ter vergonha de se encontrar com o seu Criador. Ele passa a temer
a presença de Deus. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você estava vivendo uma vida dissoluta, estava vivendo uma vida à sua maneira, e você tem consciência que você errou, mas você se sente indigno, você se sente envergonhado. Eu quero te dizer, há esperança para a tua vida. Há um antídoto para esse problema, para essa enfermidade chamada pecado. Nós vamos discorrer sobre ele mais na frente. Mas eu quero te dizer, não se desespere. Faça o que tem de ser feito. Abandone o pecado. Abandone este estilo de vida que não agrada ao Senhor. Abandone este viver à sua maneira. Hoje, agora, é neste momento que o Senhor te dá essa oportunidade. Por quê que eu preciso abandonar, meu irmão, esse pecado, essa vida? Porque eu quero te dizer, se você prestou atenção nas minhas palavras, que como toda doença, o pecado ele evolui também. Além de trazer todos esses problemas que eu acabei de relatar, além de trazer toda essa tristeza, todos esses problemas, todas essas enfermidades que eu acabei de falar para você, quando a pessoa insiste em viver uma vida de pecado, o pecado ele passa a ser o estilo de vida dessa pessoa, ele evolui para um quadro chamado de iniquidade. Iniquidade, irmãos, é o ato de relativizar a gravidade do pecado. É pecar voluntariamente. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, estão vivendo por aí e já não enxergam mais o pecado como pecado, pecam e não conseguem se entristecer, não conseguem mais se envergonhar, e mas é porque eu sou dessa maneira mesmo, eu já cresci assim, eu nasci assim e não vou mudar. Ei, eu quero te dizer nesta hora, abandone todo e qualquer estilo de vida que desagrada a Deus. Nós estamos vendo as pessoas temendo pelas suas vidas por causa do coronavírus. Mas eu quero te dizer que nós temos muito mais motivos para temer pela nossa alma, porque nós podemos passar por uma eternidade sem fim, longe do nosso Deus. Nós temos motivos, irmãos, de sobra para temer muito mais o pecado. Nós temos motivos de sobra para temer perder, irmãos, uma eternidade de paz e comunhão com o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que após o homem falecer, após a morte do homem, segue-se o juízo. E eu quero te dizer de uma coisa, que neste dia chamado hoje, enquanto você tem vida, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o teu advogado. Ele é aquele que perdoa as tuas iniquidades, Ele é aquele que sara as tuas feridas, Ele é aquele que intercede por você. Eu quero te dizer que Ele enviou o Consolador amado, chamado Espírito Santo de Deus, chamado Espírito da Verdade, que intercede por mim e por você junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós nas nossas fraquezas. Eu quero te dizer, aproveita essa oportunidade, aproveita este momento chamado hoje, porque esse nosso advogado chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele há de se assentar no seu trono, não mais como advogado, mas como juiz. E Ele há de julgar todos os grandes e pequenos. E Ele abrirá todos os livros que estão, irmãos, sob a posse dEle. O livro da vida, o livro das nossas ações, os livros das nossas obras. E aquele, meu amado irmão, minha amada irmã, que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida,
Aquele que não for encontrado, aquele que não for achado, este sofrerá o dano irreversível da segunda morte. Este passará uma eternidade longe de Deus, longe do Pai. Muitas vezes nós nos enganamos, irmãos, achando que Deus ele requer de nós apenas uma vida de bênção, de alegria, uma vida onde nós podemos viver sem nos preocupar com a sua lei, com a sua palavra. Ei, o nosso Deus, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é paz, mas Ele zela pela sua lei, pela sua palavra. Aproveite essa oportunidade, aproveite essa chance que o Senhor te dá hoje. Escolha servir ao Senhor. Diga ao pecado hoje não. Diga a esse vício aqui não. Abra a porta do teu coração e deixe o Senhor Jesus Cristo entrar. E deixe o Senhor Jesus Cristo fazer morada na tua vida. E deixe o Senhor Jesus Cristo colocar em ordem a bagunça que você está vivendo. Porque talvez para os que estão de fora, que não te conhecem, acham que está tudo certo. Mas entre você e Deus, você sabe que não está. Entre você e Deus, você sabe que há coisas para ser colocadas no devido lugar. Ei, a tua oportunidade é hoje, é agora. Aproveite essa chance que o Senhor te dá. Fuja do pecado, fuja da iniquidade. Fuja, corra, escape pela tua própria vida, pela tua própria alma. E o mais lindo que nós podemos ver, irmãos, dessa história verídica que nós lemos em Gênesis, é que é narrado a queda do homem, é narrado as mazelas que o pecado trouxe: mentira, roubo, assassinato, doença, morte. É narrado que Adão e Eva desobedecem ao Senhor, e isso entristece o coração de Deus. Mas nessa mesma narrativa, em Gênesis 3, você pode ler lá, neste mesmo capítulo onde acontece a queda da humanidade, há também provisão de Deus, há um antídoto do Senhor para a minha e para a tua vida. Eu quero te dizer o seguinte: o homem desobedeceu. Adão e Eva escolheram fazer do jeito deles, da maneira deles, mas eles não conseguiram, nem eles, nem eu, nem você e nem ninguém consegue pegar o nosso Deus de surpresa, pegar o nosso Deus desavisado. A Bíblia diz que Deus procura Adão, não acha, ele aparece, tenta se explicar, culpa a esposa, culpa o próprio Deus. E se você ler lá em Gênesis 3, a partir do verso 14, a gente começa a ver que Deus ele já providencia a solução para o pecado do homem. Ele já providencia a solução para o problema que o homem havia acabado de criar. Gênesis 3, a partir do verso 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste atenção o verso 15, o final, que diz assim, olha: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem lê desapercebido, para quem lê rapidamente,
pode achar que ali Deus estava falando de coisas naturais, que Deus estava falando de que a mulher não iria gostar mais da serpente, que via de regra não só a mulher não gosta, né? Todos têm medo por ser um animal peçonhento, um animal que a sua picada pode levar à morte. Mas esse verso que eu acabei de ler, de enfatizar com você, ele é a primeira menção a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a primeira vez na Bíblia Sagrada aonde o Senhor, ele faz menção daquele que viria salvar o mundo dos seus pecados. Ele faz menção do Salvador prometido, do Messias que já veio, mas esse mundo não recebeu, porque não estava pronto para receber, daquele que foi crucificado na cruz do Calvário, por amor à minha e à tua vida. Este verso onde o Senhor Deus diz assim, olha, este lhe ferirás a cabeça, quer dizer o seguinte, que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele esmagaria a cabeça de Satanás, porque Ele é Rei e Ele é Senhor do universo, mas que seria pago um preço para que tudo isso acontecesse. Ele seria crucificado, morto, pendurado no madeiro. Por isso que Deus disse, olha, tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja, meu amado irmão, minha amada irmã, a gravidade desse ato, a gravidade do pecado, tudo que teve que acontecer, o próprio Senhor Deus enviar o seu Filho amado para a humanidade, por causa da ação de um homem que resolveu desobedecer. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, que esse antídoto que Deus providenciou para a humanidade, ele está disponível hoje, para a minha e para a tua vida. Esse antídoto que pode lavar a mancha do pecado, esse antídoto que pode lavar a tua veste, a tua vestidura espiritual, e ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, com o sangue de Jesus, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, você pode se tornar alvo mais que a neve. Você pode hoje ter o teu nome escrito no livro da vida. Você pode hoje ter a realidade da tua vida transformada. É através do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa, que nos lava, que em sua infinita misericórdia nos liberta também de todo mal. É através do sangue de Jesus. Fazendo um paralelo, irmãos, com os dias de hoje, nós estamos vendo os países unidos, os cientistas buscando uma vacina contra o coronavírus, buscando uma solução, um remédio que seja eficaz. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele já providenciou há muitos e muitos anos um antídoto, uma vacina que pode anular os efeitos do pecado. E esse remédio de Deus para a humanidade se chama o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Esse é o remédio de Deus para a minha e para a tua vida. Não se engane, meu amado irmão, minha amada irmã. Não tente culpar os outros. Não tente renegar aquilo que você tem feito. Não negue a realidade que você está vivendo. Aceite hoje o antídoto de Deus para a tua vida. Talvez você está pensando em sair pela tangente, em culpar A, em culpar B, em culpar quem você achar que deve.
Mas a Bíblia nos diz lá em Ezequiel, no capítulo 18, a partir do verso 2 até o 4, especificamente o verso 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, irmãos, nós vemos na palavra de Deus que a responsabilidade é pessoal. Se a responsabilidade é pessoal, eu quero te dizer também, neste dia, a salvação é pessoal também. Quem sabe você tem alguém na sua família que é servo do Senhor, que está em dias com Deus. Eu quero te dizer, naquele grande dia, lá nós não teremos padrinho, não teremos carta de apresentação, lá nós não vamos poder dar o jeitinho brasileiro, né, tão famoso por aí, para entrarmos no reino do céu. A responsabilidade é pessoal e intransferível. É você e Deus, é Deus e você. Aproveite, irmãos, esse dia chamado hoje. Aproveite essa hora que Deus te dá enquanto você escuta essa mensagem. Eu quero te dizer que se você está me ouvindo, se Deus te permite ter vida para ouvir esta mensagem, é porque há esperança para você. Há esperança para a tua vida. Há esperança para o teu problema. A Bíblia nos diz, irmãos, na carta que o apóstolo João escreveu, 1 João 2, o verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo mundo inteiro. E talvez você me questione e diga assim: olha, mas eu já fiz tanta coisa errada, será que esse antídoto de Deus, será que o sangue de Jesus tem eficácia na minha vida? Eu quero te garantir pela palavra de Deus que há para você esperança de uma nova chance. Há para você esperança de uma nova vida. Porque quem te garante não sou eu. Quem te garante não é o homem que falha, que se esquece das suas promessas, mas é o próprio Deus. Na mesma carta de João, 1 João capítulo 2, o verso 12, a Bíblia vai dizer assim: olha, que os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É por causa do nome de Jesus, é por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos, que eu e você podemos ter acesso ao trono de Deus. É por causa do sacrifício de Jesus Cristo que eu e você podemos ter acesso a Deus, ter o nosso nome escrito no livro da vida. É o nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso fiador. É Ele quem pagou a minha dívida e a sua dívida. Eu e você não teríamos condições, irmãos, de adentrarmos a este reino celestial. Eu e você, meus irmãos, não teríamos condições de pagar o preço que o pecado exige, porque ele é muito alto. Mas o Senhor Jesus Cristo, em amor, primeiramente ao próprio Pai, a Deus, e em segundo por nós, Ele se oferece como sacrifício vivo a Deus, como sacrifício agradável, um cordeiro imaculado, um homem que foi 100% homem, 100% Deus, que andou na face da terra, sem culpa. Ele foi flagelado, foi moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos traz a paz, irmãos, foi lançado sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero nesta hora te fazer, meu amado irmão,
este convite, este apelo, para que você, já consciente da realidade do pecado, para que você, já consciente de tudo aquilo que o pecado destruiu na sua vida, faça hoje a sua opção pela vida eterna. Eu quero te dizer que é hoje, é agora, o momento que Deus tem para mim e para você. Receba, aceite o antídoto de Deus, que pode te imunizar, meu irmão, de uma morte que é muito pior do que a morte física, mas é a morte espiritual. O Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, 17 e 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é essa a mensagem de Deus para a tua vida hoje. A parte de Deus, Deus já fez. Deus enviou o melhor que Ele tinha, que é do seu Filho. Deus, Ele restaurou a comunhão que foi perdida, porque o homem criou o problema, mas Deus cria a solução. A parte que Deus poderia fazer, Ele já fez para mim e para você. Mas é preciso que você aceite. É necessário que você tome posse neste momento da salvação. Talvez você esteja me dizendo assim: olha, mas eu já sou da igreja há tanto tempo, eu faço parte de tantos conjuntos, eu tenho tantos tempos de ministério. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que adentrar no reino de Deus vai muito além de frequência em um templo, vai muito além da religiosidade. O reino de Deus é comunhão com o Pai. O reino de Deus é ter a ligação com Deus estabelecida. E isso só o sangue de Jesus pode fazer. Vamos fazer mais uma oração no nome santo de Jesus. Pai amado, Deus querido, meu Deus, eu intercedo nessa hora, ó Pai, neste momento, por todos aqueles que me ouviram. Pai querido, por todos aqueles, ó Senhor, que neste momento estão se decidindo pela transformação, que neste momento estão se decidindo pela vida eterna. Pai querido, por aqueles que estão decididos, ó Pai, a abandonar o pecado. Pai querido, Pai santo, eu te peço nesta hora, derrama, ó Pai, do teu sangue puro, do teu sangue carmesim, Senhor, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida, ó Pai, desta família. Pai querido, e restaura, ó Pai, todas as coisas. Pai, restaura, Senhor, a alegria que foi roubada, que foi furtada pelo pecado. Pai amado, Pai querido, restaura, meu Deus, a comunhão que foi perdida, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. Pai querido, restaura, ó Pai, o temor, meu Deus, ao Teu santo nome. Pai querido, que de hoje em diante, ó Pai, esta pessoa, este amado irmão, essa amada irmã que me ouve, haja, meu Deus, novidade de vida na vida dela, na família dela, ó Pai, nos caminhos dessa pessoa.
Pai querido, Pai amado, no nome santo de Jesus, ó Deus, repreende, ó Pai, a fúria do maligno, ó Pai, de Satanás. Meu Deus, quebra o arco, Pai, despedaça a lança, ó Pai, toda ferramenta, meu Deus, meu Pai, preparada, ó Deus, contra a vida do teu filho, da tua filha, ó Pai, seja desfeita, ó Pai, seja cancelada neste momento, nessa hora. Pai querido, restaura, ó Pai, a comunhão, ó Pai, desta pessoa com o Senhor. Escreve, ó Deus, o nome dela, ó Pai, no livro da vida, ó Pai. E que ela venha, Pai querido, Pai amado, herdar do Senhor aquilo que vale muito mais do que todo o dinheiro da humanidade. Aquilo, meu Deus, meu Pai, que ninguém, ó Pai, pode imaginar, que é a alegria da salvação, ó Pai, o gozo do Teu Espírito Santo. Pai amado, abençoa cada ouvinte, meu Deus, neste momento, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, em toda a face da terra, no nome santo de Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, desde já eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém? Estenda as suas mãos, curve a sua cabeça, aonde você estiver. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que creem. E aquele que crê diga amém e graças a Deus.